imóvel em que ele está declarando e não tem a reserva legal, ali ele não vai informar nada. Se ele tivesse 2 imóveis, ele vai ter que fazer 2 declarações, uma somente com a área da reserva legal. Já que você tocou no assunto do ADA, é bom esclarecer o seguinte: para que o contribuinte declare uma determinada área como não tributável, que seria a área de preservação permanente e a área de utilização limitada, onde a principal delas é a reserva legal, ele tem que levar em consideração o registro, né, do imóvel. Só no caso, a preservação permanente não é necessário que esteja averbado, não costuma averbar. Mas é necessário, em todos os casos, para que ele declare uma área não tributável, que essa área, ele tem como comprovar que realmente aquela área isenta existe. E a forma mais comum dele fazer isso é através do ato declaratório ambiental, que é exigido pelo IBAMA. Todo contribuinte todos os anos tem que fazer o ato declaratório ambiental. E através desse ato declaratório, a forma mais prática dele comprovar a existência daquela área isenta. Se não for através do ato declaratório ambiental, ele teria que ter um laudo emitido por um técnico, comprovando a existência daquela área. Se ele tiver alguma forma, então, de provar para a Receita Federal, não necessariamente tem que ser através do ADA, mas ele teria que comprovar, com documentos hábeis e idôneos, que existe aquela área efetivamente como área de preservação permanente ou reserva legal, se for o caso. Lembrando que a averbação dessa área, para que seja considerada uma área isenta, ela tem que ocorrer antes de 1º de janeiro do ano em questão, do ano em curso. Nós temos aqui outra pergunta sobre como vai funcionar a parceria entre as prefeituras municipais e a Receita Federal. Bom, hoje nós temos então um número muito grande de prefeituras que estão fazendo parcerias, que estão fazendo convênio com a Receita Federal para arrecadação e fiscalização do ITR. Até há alguns anos, a Receita Federal fazia todo o trabalho em relação ao ITR e metade da arrecadação era repartida com os municípios, do município onde está localizado o imóvel rural. Desde há 2 anos atrás, a Receita Federal, então, através de convênio com as prefeituras, está dividindo, então, os trabalhos relativos à fiscalização e arrecadação do ITR. Então, aquela prefeitura que fez o convênio com a Receita, ele vai, então, ser responsável principalmente pela parte de fiscalização dos imóveis rurais em relação ao ITR. A arrecadação ainda vai ficar, de certa forma, a cargo da Receita Federal, mas será repassado 100% da arrecadação do ITR para o município onde está localizado aquele imóvel rural. Então, é bom atentar para o seguinte fato: se antes a Receita Federal não tinha um número muito grande de fiscais para fazer o acompanhamento do ITR, agora, como isso cabe às prefeituras, provavelmente cada prefeitura conveniada vai ter pelo menos um fiscal para fazer o acompanhamento do ITR. Então, é muito mais importante, a partir de agora, que os proprietários rurais se conscientizem da necessidade de fazer uma declaração de forma mais correta, principalmente em relação à questão do ETN, mesmo com relação à área isenta, porque eles provavelmente vão ter uma fiscalização muito mais acentuada a partir de agora, uma vez que os municípios certamente terão esses fiscais para fazerem esse acompanhamento. Temos aqui quem arrenda coloca o imóvel, como deve ser feitos os procedimentos. Bom, no caso do arrendatário e do parceiro, como nós dissemos, o proprietário continua sendo o declarante do ITR. Nesse caso, como a utilização do imóvel vai ser feita, vai ser a base para fazer a declaração do ITR, vai ser a utilização do imóvel no ano anterior, e se esse imóvel estava arrendado, então é importante que ele pegue as informações com os parceiros e arrendatários para que ele faça a declaração do ITR. Porque as informações, apesar dele não estar utilizando o imóvel, vão ser essas informações que vão servir de base para calcular o grau de utilização do imóvel rural e, consequentemente, calcular o ITR. Outra pergunta nós temos aqui: benfeitorias não destinadas à atividade rural são áreas aproveitáveis do imóvel?
Não, as benfeitorias, elas são excluídas da área, do imóvel, para fim de caracterizar a área aproveitável. Para você chegar à área aproveitável do imóvel rural, que vai ser a base para calcular o grau de utilização, você leva em consideração o seguinte: vamos supor um imóvel com área total de 1.000 hectares. Aí você vai excluir ali a área isenta, a área não tributável. Vamos supor uma área de 280 hectares. O que sobra é a área tributável desse imóvel rural. Nesse exemplo nosso seria o que? 720 hectares. Aí você pode excluir também, antes de chegar na área aproveitável, as áreas ocupadas com benfeitorias, úteis e necessárias para o imóvel rural. Então essas benfeitorias, elas vão ser excluídas então da base de cálculo. O que sobra é a área aproveitável do imóvel rural, ou seja, nesse exemplo nosso seria de 700 hectares. Essa vai ser a base do cálculo da utilização. Se você efetivamente utilizar toda essa área aproveitável, ou seja, 700 hectares, o seu grau de utilização vai ser de 100%. Se você utiliza apenas a metade, o seu grau de utilização é 50%. E é bom salientar que o imóvel, quanto menor o grau de utilização, maior vai ser a alíquota. Se ele tiver um grau de utilização acima de 80%, a alíquota vai ser a mínima para aquele tamanho da propriedade rural. E se ele tiver uma área de utilização abaixo de 20%, quer dizer, a alíquota vai ser a máxima para aquele tamanho da propriedade. Em relação ao ADA, como é que é a posição da Receita em relação aos valores do VTN que a Prefeitura estão taxando para as propriedades daquele município, que fizeram convênio com a Receita? Bom, em relação ao... Tem liberdade, tem autonomia para fazer? Em relação ao convênio, a questão aí de repasse de informações, é bom salientar o seguinte: primeiro, não se pode repassar informações sobre declarações do imposto de renda, do ITR, ou qualquer informações que são consideradas sigilosas para os prefeitos. Somente podem solicitar informações a respeito de declarações do ITR, ou mesmo informações intrínsecas da declaração, o fiscal que for realmente tiver contrato, que for contratado para esse fim dentro da prefeitura, ele pode ter acesso. Lembrando que ele obrigatoriamente tem que manter sigilo dessas informações, não pode repassar para ninguém, nem mesmo para o prefeito, ele não pode ter acesso às informações. Em relação à questão do VTN, na verdade, o VTN vai ser calculado pelo próprio contribuinte. Ele vai informar, então, na declaração, o VTN relativo àquele imóvel dele, com base em 1º de janeiro do ano, no caso, 1º de janeiro de 2010. Para ele chegar a esse valor, ele vai então pegar o valor total da propriedade, excluir dali os valores das benfeitorias e melhoramentos nas pastagens e culturas. O que sobra seria o valor, o VTN. Esse VTN, o que acontece é que a Receita Federal ela tem um parâmetro para aquele município. E o que acontece é que muitas vezes, agora que a fiscalização é feita pelos municípios, então é bem provável que os prefeitos agora queiram que as pessoas utilizem o VTN mais próximo da realidade. Agora, lembrando que o que vai servir de base para essa fiscalização vai ser o fixado pelas próprias prefeituras. A Receita Federal, nesse caso, não vai participar naqueles casos que houver convênio, e o VTN, então, que serve de parâmetro para as prefeituras fazerem fiscalização, vão ser definidas entre as partes. Porque tem muita reclamação de pessoal, de produtor, de sindicato, dizendo que a prefeitura taxou, aumentou demais em relação àquele mínimo que a Receita levava em consideração. Na época que a Câmara aprova, né? Na época que a Receita Federal fazia a fiscalização, muitas vezes essas informações elas não chegavam de forma ordenada para a Receita Federal, não chegava de forma efetiva para a Receita Federal. Então a Receita Federal tinha muita dificuldade em fazer esse VTN como parâmetro para cada município. Agora entende que o prefeito ele tem autonomia de fixar isso. É lógico que ele tem que entrar em acordo com os proprietários rurais, porque ele também não tem o poder de fazer isso de forma taxativa e arbitrária. Então o ideal é que entre em acordo com os proprietários rurais, lembrando sempre que aquele caso que o contribuinte tiver, ele não concordar, ele pode fazer um laudo e comprovar que aquele VTN está acima do cobrado, e vai ser aceita então
essa justificativa aí, se ele tiver um laudo que prove que o VTN realmente é abaixo do valor cobrado. Tem uma pergunta aqui no sindicato de Montevideo.